voltei. Vamos falar agora das áreas de associação. Tá gravando. Então aqui vamos falar para iniciar duas áreas de associações, na verdade, importantíssimas para os seres humanos que estão ligadas a características mais claras que a gente chama de racionalidade, né? São áreas ligadas à comunicação, à linguagem. Então são duas áreas que estão ligadas à linguagem, formação e entendimento da linguagem. A área de Broca e a área de Wernicke são áreas que estão ligadas a tanto a produção de linguagem e compreensão da linguagem. A área de Broca e a área de Wernicke, elas naturalmente elas vão estar conectadas umas às outras, uma a outra elas estão conectadas, elas têm conexões, a gente vai ver isso daqui a pouco, e elas também são áreas de associação e elas recebem informações múltiplas, principalmente informações auditivas do córtex auditivo primário. Então essa informação auditiva ela chega principalmente na área de Wernicke para a gente entender o significado das palavras, e informações do córtex visual primário também chega principalmente na área de Wernicke para entender a nossa compreensão da palavra escrita. Então são áreas de associação muito importantes, e particularmente em seres humanos que têm linguagem muito mais elaborada em comparação aos outros primatas e aos outros mamíferos. Pois bem, então a função do cérebro na comunicação é produzir linguagem, né? Para isso a gente tem que escolher símbolos, um conjunto de regras, que é chamado gramática, num determinado ordenamento, né? Que é chamado sintaxe. Então, produzir linguagem não é algo fácil, né? Também existe o componente emocional muito importante, né? O que se chama valência emocional, que está ligado à linguagem, que é chamado de prosódia. Uma coisa é a gente falar uma coisa, manifestar a linguagem com emoção, outra coisa é a gente manifestar a linguagem sem emoção. A emoção, às vezes, muito mais passa a informação do que a gente quer dizer do que a própria linguagem propriamente dita. Por outro lado, para compreender a linguagem, a gente tem que coordenar várias informações, informação sensorial auditiva com gramática e vocabulário. Essa informação ela tem que ser interpretada, né? E ela tem que ser relacionada com estruturas de memória. Então, quando a gente recebe informação auditiva visual relacionada à linguagem, essa informação tem que ser de alguma forma relacionada com memória associada àquelas palavras. Então, a evocação de memória acontece. Então, existe um fluxo de linguagem que vai requerendo, no caso, para a compreensão de linguagem, padrões que são extremamente complexos e várias partes do cérebro são utilizadas para isso. A primeira área, né? Então, como eu falei, primeiro, essa aqui eu falo ainda das duas juntas. Então, as duas áreas associadas à comunicação, como eu falei anteriormente, a área de Wernicke e a área de Broca. Então, de uma forma resumida, a área de Wernicke, que é essa área aqui, ela vai processar a entrada auditiva visual para a linguagem, e ela é essencial para que haja o entendimento da fala. Né? Entendimento da fala. Ela tem uma conexão essencial com o córtex visual, através desse giro aqui, desse giro que é chamado giro angular. A área de Broca é a área de produção da linguagem compreensiva. Ela vai localizar entre áreas motoras... Ai, que barulho chato. Ela é localizada entre áreas motoras que controlam os movimentos da boca e da língua para a formação de palavras. E essas duas áreas, claramente, elas precisam de ter comunicação, que é uma área de compreensão da linguagem. Uma área de compreensão da linguagem e uma área de formação e expressão da linguagem. Então elas têm uma conexão através desse feixe grande de axônios, que é chamado o feixe do fascículo arcuato. Não se preocupe, você não precisa decorar essas nóminas anatômicas, tá? Então, especificamente da área de Wernicke, ela está localizada nessa região que é chamada parietal occipital, parieto occipital, do lobo parieto occipital, na transição. Ela é uma área que está mostrando na figura, ela tem
uma confluência, ela recebe múltiplas informações sensoriais, informação sensorial visual, auditiva, até somática, de somatosensorial. Ela recebe múltiplas informações sensoriais. Ela é mais desenvolvida no lado esquerdo do cérebro. O seu desenvolvimento é mais proeminente do lado esquerdo do cérebro, tá? No hemisfério esquerdo. O que acontece que se existem lesões nessa área? Um AVC, por exemplo, no lado esquerdo do cérebro, nessa região parieto-occipital, que inclui a área de Wernicke, que é a área 22. Por que esse 22? É aquela área de Brodmann, ou seja, baseado na citoarquitetura. O que acontece quando a pessoa sofre um AVC, por exemplo, nessa área? A pessoa ela pode ouvir perfeitamente uma palavra, mas ela não consegue agrupar palavras num pensamento coerente. Ela consegue ler as palavras num texto, mas também ela não consegue reconhecer o significado, né, o pensamento contido nas palavras. Então essas pessoas têm um déficit, né, muito grande de compreensão, né, de compreensão. Elas não conseguem ter a compreensão das palavras, do significado das palavras. Por outro lado, são pessoas que falam perfeitamente, espontaneamente, sem nenhum déficit, nenhum problema na fala. A pronúncia é perfeita, mas o sentido do discurso é muito vago, né? Muito vago. Na verdade, a pessoa, falando de uma forma muito popular, a pessoa meio fala nada com nada. Ela fala nada com nada. As coisas que ela fala, embora seja muito fluente, ela fala sem sentido. Porque o que acontece? Ela tem uma afasia, ou seja, ela tem uma perda da capacidade de expressão, de entendimento, melhor dizendo. Então, o que ela fala, ela fala sem nenhum sentido. Justamente porque ela não tem funcional a área de Wernicke, que é uma área que dá justamente o significado das palavras, o significado dos pensamentos. Ela não tem funcionando essa área de Wernicke. A área de Broca, por sua vez, ela está localizada mais anteriormente, né, no córtex pré-frontal, numa região do córtex pré-frontal. Ela tem associação com a área de Wernicke, que a gente viu por aqui, fascículo A4. Ela, por outro lado, ela vai ter os circuitos neuronais para a formação das palavras, ou seja, o planejamento dos padrões motores para que as palavras sejam expressadas acontece na área de Broca. Ela também é responsável por aspectos de organização da linguagem. Então, o que acontece? Pessoas que têm dano nessa área, têm um AVC nessa área, elas decidem, diferente da afasia de Wernicke, que é uma afasia de compreensão, as pessoas que têm afasia de Broca, que é chamada afasia de expressão, elas conseguem decidir de uma forma coerente o que elas vão falar, mas elas não conseguem expressar o pensamento de uma forma compreensível. Geralmente a fala é lenta, a fala não é fluente, a construção de sentenças é pobre, ou seja, a sintaxe, a gramática é muito pobre, né? Então ela não consegue fazer essa expressão. Geralmente as pessoas com dano de afasia de Broca, elas tendem a repetir muitas palavras, elas falam as mesmas palavras várias vezes e elas não conseguem se expressar, embora elas tenham entendimento. Elas não têm, se o AVC for de novo, só para complementar, com a área de Wernicke, ela também é mais desenvolvida no hemisfério esquerdo. Então, se o AVC que a pessoa tenha, que a pessoa teve, ela acontece nessa região pré-frontal, não afeta a região parieto-occipital, que é da área de Wernicke, a pessoa vai ter somente, entre aspas, a afasia de Broca, ou seja, ela não vai conseguir expressar a linguagem, mas ela consegue compreender qualquer forma de linguagem, ela consegue escutar e compreender, né, de uma forma, compreender tudo que está escutando, consegue ler um texto e compreender, porque a área de Wernicke está intacta, mas ela não consegue expressar nada de linguagem, ela não tem, ela tem um déficit de expressão da linguagem, embora ela saiba o significado de tudo. E existem situações extremas de pessoas que têm afasia de Broca, que o discurso delas é somente uma palavra.
Eu vou tentar achar o vídeo no YouTube, tem um vídeo muito curioso no YouTube. Um CEO, ele fala somente uma palavra o tempo todo, e ele fala com várias entonações como se ele estivesse falando várias palavras ao mesmo tempo. Mas ele repete o tempo todo somente uma palavra enquanto ele está falando. Ele, você olhando no rosto dele, tá claro que ele tá achando que tá se comunicando. Mas ele não está se comunicando. Ele está falando, repetindo a mesma palavra o tempo todo, como se estivesse fazendo um discurso elaborado e passando a ideia dele. Eu vou tentar procurar esse vídeo para colocar para vocês. Claro, ambas as afasias são muito ruins, né? São muito ruins. Né? A de Broca talvez seja menos ruim, que a pessoa, pelo menos, ela tenha compreensão das coisas. Né? Ela tem compreensão das coisas, embora ela não consiga se expressar, mas pelo menos ela tem a compreensão das coisas. Então, em relação a essas afasias, né? A afasia de Broca, a pessoa vai ter o discurso não fluente, vai ter uma tendência a repetir frases ou palavras, a sintaxe vai ser desordenada, a gramática vai ser desordenada, mas ela vai ter a compreensão intacta. Por outro lado, a afasia de Wernicke, a pessoa vai ter a fala fluente, vai ter pouca repetição, vai falar com a sintaxe e a gramática corretamente, mas ela vai falar nada com nada. Vai falar com sintaxe e gramática correta, mas o discurso dela não vai ter sentido nenhum. Né? Se eu pergunto para ela, tá fazendo só hoje? Ela vai começar a falar de um jogo de futebol, por exemplo, do resultado de um jogo de futebol, do assunto completamente diferente, porque ela não tem compreensão. Ela não tem compreensão. Embora fale normalmente, né, com sintaxe, gramática e fluente, ela não vai ter compreensão de nada. Então, é uma afasia que, sob o ponto de vista de déficit, é uma afasia que eu diria que é a mais grave para a pessoa no sentido de convivência em sociedade. A pessoa ela vai ter muito mais dificuldade de convivência em sociedade do que alguém com afasia de Broca. Então, tanto a área de Wernicke quanto a área de Broca, elas são mais desenvolvidas no lado esquerdo do cérebro. Então, em 97% das pessoas, segundo a informação do livro que eu consultei para vocês, essas funções de comunicação são mais desenvolvidas no hemisfério esquerdo. Então, por isso que um AVC no hemisfério esquerdo ele tem a possibilidade, né, de afetar com mais chance, né, a capacidade de comunicação das pessoas. No hemisfério direito, qual é a função do hemisfério direito na comunicação? Ele é responsável por aqueles elementos associados à emoção e entonação. Então, uma pessoa que eventualmente tem AVC nessas áreas do equivalente no hemisfério direito, ela vai ter uma comunicação sem emoção. Né? Essa comunicação sem emoção é chamada aprosodia. Um ponto muito interessante, que eu não tive a oportunidade de procurar alguns trabalhos para trazer para vocês, mas vou tentar pelo menos botar disponíveis para vocês, para nível de curiosidade, é que a linguagem de sinais ela é representada também predominantemente no hemisfério esquerdo, nas mesmas áreas associadas à linguagem falada. Então, aparentemente, a área de Broca, a área de Wernicke, elas são responsáveis pela comunicação, independentemente do tipo de comunicação. Então, isso é uma informação, um fato, uma observação muito interessante mesmo, que foi vista certamente em experimentos usando ressonância magnética funcional, ver o fluxo de sangue no cérebro das pessoas que estavam se comunicando por linguagem de sinais. Bem, vamos para uma segunda região do neocórtex. A segunda região do neocórtex, que eu, na verdade, a gente já falou, passou por ela, né, quando eu estava falando da área de Broca, que é localizado no córtex pré-frontal também, mas o córtex pré-frontal como um todo, né, que é essa região aqui anterior do lobo frontal, essa região anterior do lobo frontal, ela é uma região que está associada a funções cognitivas mais desenvolvidas. E essa região ela é observada em todos os primatas, mas claramente ela é observada, né, mais desenvolvida nos seres humanos. Então tudo que a gente entende, o que a gente entende como cognição,
está muito relacionado a funções associadas ao córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal está associado a funções de capacidade de planejamento, né? Funções de ponderar consequências de ações e planejar futuras ações, selecionar respostas motoras para integrar informação sensorial, usa a memória de trabalho para planejamento também. Essa é a principal característica do córtex pré-frontal, o planejamento. Vocês estão fazendo o curso de psicologia, vocês querem se formar em psicólogos, vocês fizeram um planejamento a longo prazo, tá? Então vocês estão, se não me engano, no primeiro ano de curso, então vocês estão planejando para daqui a 4 anos serem psicólogos. Esse tipo de planejamento, que para a gente, para seres humanos, pode parecer algo trivial, isso para outros animais não existe. Não existe. A maioria dos outros animais vive sob o ponto de vista de planejamento cognitivo. Aqui eu não estou falando de atividades instintivas que estão muito relacionadas, por exemplo, a funções do tronco encefálico, relacionadas, na verdade, a variações hormonais. Eu não estou falando disso, estou falando de atividades cognitivas de planejamento. Atividades cognitivas associadas ao planejamento é uma característica típica e importante de seres humanos. A maioria dos outros animais, na prática, eles vivem no presente, eles não têm nenhuma capacidade de planejamento futuro. Os seres humanos têm essa capacidade. E essa capacidade de planejamento está associada ao córtex de associação pré-frontal. Esse córtex pré-frontal que é extremamente relevante e essencial para a atividade de planejamento. Então, pessoas, por exemplo, que têm danos, eu mencionei isso na aula anterior, tem danos à região do córtex pré-frontal, o caso daquele cidadão que trabalhava construindo estrada de ferro, que o vergalhão perfurou todo o crânio e teve danos no córtex pré-frontal, foi uma pessoa que se observou, né, os primeiros casos na neurociência, que se relacionou a danos no córtex pré-frontal, uma pessoa que se observou que, além de ter tido distúrbios de comportamento, uma pessoa que perdeu toda a ambição na vida, perdeu todo aquele discurso que ela tinha de crescer na vida, de planejar sua vida profissionalmente, isso tudo se esvaiu, isso tudo foi perdido. Por quê? Porque a região relacionada ao planejamento foi danificada, foi destruída no caso desse cidadão. Então, é uma região essencial para o planejamento. E o planejamento, no caso do ser humano, é essencial para a nossa função de funções cognitivas superiores, que a gente entende como uma função cognitiva superior. Regiões desse córtex pré-frontal, por exemplo, essa região aqui, órbito-frontal, por exemplo, elas estão ligadas à área de associação límbica. Ou seja, lembra que a gente discutiu na aula passada, viu exemplos na aula passada de tomada de decisões que têm influência emocional. Isso não acontece à toa, né? Quando a situação, na verdade, não está muito clara, quando existe um componente moral associado a uma tomada de decisão, estruturas ligadas às emoções, especificamente o sistema límbico, contribuem muito para a tomada de decisões. Isso acontece por quê? Porque essas estruturas do sistema límbico, que não estão mostradas aqui, mas estão nessas regiões mais subcorticais do cérebro, do sistema límbico, têm conexões com regiões do córtex pré-frontal. Por exemplo, essa região órbito-frontal, que é a região do córtex pré-frontal, tem conexões com estruturas límbicas. Então, a influência das emoções na tomada de decisões, a influência das emoções no planejamento, isso é algo que existe, né? É algo que a gente sabe que existe. Aqui, experimento com esse primata, macacos rezos, mostram, né? Inseriram um eletrodo aqui no córtex pré-frontal do primata e, na verdade, o que fizeram com ele? Fizeram um teste para avaliar a capacidade de planejamento. Do que se tratava o teste? Tratava de colocar, no primeiro momento, se treinou o animal colocando o alimento aqui, o animal na gaiola, colocando o alimento nesse compartimento e o animal, obviamente, pegou o alimento e consumiu o alimento. Então, isso foi feito na etapa de teste.
Depois do teste, não, do treinamento. Depois desse treinamento, o que foi feito? Se colocou o alimento no mesmo local, mas se fechou a tela da gaiola, ou seja, impedindo que o animal visse o alimento. Além de se fechar a tela da gaiola, se colocou uma tampa sobre o compartimento do alimento. E aí o que aconteceu? Obviamente, no terceiro momento, quando se levantou a tela da gaiola, o macaco rhesus tirou a tampa e consumiu o alimento. Nesse processo, foi feito o registro da atividade nervosa no córtex pré-frontal. Então, o que aconteceu? Nesse primeiro momento aqui, onde o animal estava vendo o alimento, sem ter sido fechada a grade da gaiola, a atividade no córtex pré-frontal estava baixa. No momento que se baixou a tela e se impediu que o animal visse o alimento, assim como se fechou o local que tinha o alimento, a atividade no córtex pré-frontal começou a ficar mais alta. O que significa? O animal está aqui planejando. Olha, quando levantar a tela, eu vou pegar o alimento. E isso, de fato, isso aconteceu. Né? Depois que levantou essa tela, ele pegou o alimento. Depois que levantou a tela, ele pegou o alimento, a atividade no córtex pré-frontal diminuiu bastante. Se o mesmo experimento é feito, né? Ou seja, baixar a tela, colocar a tampa sobre o compartimento que se coloca o alimento, mas é feito sem se colocar o alimento, o que acontece? O animal não tem nenhuma atividade significativa no córtex pré-frontal, principalmente no momento que a tela é baixada, porque ele sabe que não tem que planejar nada, porque não tem alimento ali. Então, isso significa que o córtex pré-frontal, nessa situação aqui, claro, aqui é um planejamento a curtíssimo prazo, mas é um planejamento que acontece. O animal pensou que depois que abrir ele vai pegar. Então, isso está mostrando que existe alguma capacidade de planejamento nesse macaco rhesus, né, através do registro aqui da atividade nervosa em neurônios do córtex pré-frontal. Existem informações, por exemplo, que o córtex orbitofrontal, são informações bem recentes, mas eu estou trazendo para nível de curiosidade para vocês. Então, essa região do córtex orbitofrontal aqui, ela é importante para a gente avaliar o valor de alguma informação no presente baseado em uma experiência que a gente teve no passado. Lembra que esse córtex aqui, ele é conectado com o sistema límbico, associado às emoções. Então, por exemplo, se você no passado teve um jantar em algum lugar onde um prato causou enjoo para você, né? Esse causou enjoo, então trouxe uma emoção ruim. Esse córtex pré-frontal aqui vai processar essa informação que vem do sistema límbico, uma informação emocional associada a uma experiência que não foi ruim. Esse córtex pré-frontal, essa região aqui, orbitofrontal, também recebe aferência visual, sensorial de visão, audição, sensações somáticas e regiões de memória. Então, toda essa informação associada a uma experiência passada, informação sensorial, associada a uma experiência passada que eventualmente pode evocar uma emoção boa ou uma emoção eventualmente ruim, já que existem conexões com o sistema límbico, vai ser processada no córtex orbitofrontal. Então, são informações interessantes, né, do nível de complexidade das regiões. Essa região do córtex orbitofrontal, como eu falei, informações ruins ou boas. A informação boa, né? Qual a importância de por que ela processa informação boa? Que esse córtex recebe projeções também dopaminérgicas, que os neurônios que produzem dopamina, que geralmente estão associados à sensação de recompensa, ou seja, uma coisa boa. Esses neurônios que produzem dopamina projetam axônios por córtex orbitofrontal também. Então, algo que é bom, uma experiência boa no passado, ela vai ser informada por córtex orbitofrontal através dessas projeções desses neurônios dopaminérgicos que estão associados à sensação de recompensa.
Aqui foi observado, né, é interessante esse aqui também, através de danos, assim, o nível de detalhe, né, da informação. Então, se observou danos em regiões dorsolaterais do córtex pré-frontal. E se observou que os cidadãos, os pacientes com danos dessas regiões, eles começaram a perder um pouco da sua flexibilidade no comportamento. Isso como foi visto? Foi visto que se foi apresentado por esse paciente uma situação onde ele tinha que executar um determinado comportamento seguindo determinadas regras. Eu não me recordo agora exatamente qual era o comportamento, mas ele tinha que fazer uma determinada ação seguindo determinadas regras. E no meio do experimento foi informado para ele que as regras mudaram. Eles têm que fazer seguindo outras regras, outras orientações. Essas pessoas tiveram uma dificuldade muito grande de mudar o seu comportamento relacionado a uma mudança de regras. Então, você vê o nível de detalhe que pode ter a ação, as atividades do córtex pré-frontal. Tá? Ou seja, uma região que está associada a comportamentos ligados a regras. Né? Ou seja, fazer uma determinada ação baseado em um determinado conjunto de regras e orientações. Se existe um déficit nessa região, se existe um AVC nessa região, essa região morre por alguma razão, algum dano, algum acidente, o cidadão que tem o dano, ele tem essa dificuldade de se adequar a uma mudança. Então, de novo, só para a gente ver o nível de detalhe do que acontece no córtex pré-frontal. Isso tudo está associado ao processo cognitivo, o que a gente chama de processo cognitivo superior, né, que é observado em seres humanos. Essa região, que eu já mencionei sobre isso, essa região ventrolateral do córtex pré-frontal, está relacionada ao autocontrole. Né? Então, pessoas com danos nessa região do neocórtex aqui, ventrolateral, tem geralmente comportamento impulsivo. E comportamento impulsivo associado também, desordens associadas a danos nessa região, estão associados também a danos não, nesse caso são desordens associadas a essa região, estão relacionados também a comportamentos repetitivos. Né? Então, entende-se que essa região ela tem uma habilidade para inibir ações e pensamentos repetitivos. Então, pessoas, por exemplo, que têm síndrome de Tourette, que fazem coisas de forma repetitiva, a funcionalidade dessas regiões do córtex, do neocórtex, nessa região ventrolateral, ela está diminuída. Então, pessoas que repetem sempre as mesmas coisas. Transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. Então, pessoas que insistem em repetir os mesmos comportamentos. Essa região aqui apresenta déficit de atuação. Isso também visto por imagens de ressonância magnética funcional. Então, qualquer comportamento repetitivo de pensamentos negativos, por exemplo, ligados a uma depressão, podem estar associados também a déficit de funcionamento dessa região do córtex, do neocórtex, especificamente o córtex pré-frontal na sua porção ventrolateral. De novo, só para a gente ver o nível de especificidade que a gente pode ter no córtex cerebral. Essa aqui eu mostrando que qualquer dano nessas regiões, ou seja, o que aconteceu quando se fazia lobotomia transorbital de cortar essas conexões aqui do córtex pré-frontal com o sistema límbico, ou o caso que aconteceu com o nosso conhecido Faininhas Queijo, que trabalhava lá na linha de trem, fazendo linha férrea. Qualquer corte nessas conexões aqui pode levar, na verdade, a um déficit da função inibitória do córtex pré-frontal no sistema límbico. Então, o controle das emoções vai ser prejudicado se houver ou uma lesão nessa região ou um déficit de funcionamento nessa região por por exemplo, algum desbalanço, algum desequilíbrio na quantidade de neurotransmissores nessa região, algum desequilíbrio bioquímico nessa região. Bem, para finalizar, eu vou falar agora de dois outros córtex, o córtex somatosensorial e o córtex motor.
Então, o córtex somatosensorial, o que é o córtex somatosensorial? Vou falar isso, vou retomar esse assunto quando estiver falando de sensações somáticas. Mas o que é o córtex somatosensorial? Toda a informação de tato fino e discriminativo, essas figuras aqui, essa figura que eu já mostrei para vocês. Então, toda a informação de tato fino e discriminativo que está mostrada aqui por esse receptor sensorial rosa, toda essa informação ela chega no córtex somatosensorial. Então, todos os nossos receptores de tato, né, em toda a superfície do corpo, eles vão projetar, essa célula receptora vai projetar os seus axônios, não é um único axônio, porque não é uma única célula receptora, são 3 células que fazem esse circuito, mas essa informação sensorial vai ser projetada até chegar no córtex somatosensorial. E essa informação ela chega no córtex somatosensorial, que está localizado lá no lobo parietal, no cérebro. Então aqui está o córtex somatosensorial, está localizado no lobo parietal. Essa informação chega de forma organizada. Então se a gente faz dá um zoom no córtex somatosensorial, a gente observa o quê? A gente observa que todo o corpo é representado no córtex somatosensorial. Então, o que significa cada região aqui? Tronco. O que significa essa região do tronco? Significa que todos os receptores sensoriais da superfície do tronco, da pele, que cobre o tronco, vão projetar os seus axônios para cá. Então, toda a informação sensorial do tronco vai chegar nessa região aqui, de uma forma organizada. Da mesma forma no pescoço, cabeça, pescoço, cabeça, ou seja, todas as regiões do corpo estão representadas no córtex somatosensorial. Todas as regiões do corpo. E aqui é uma observação interessante. O que tem maior área, né, de cobertura, de pele, por exemplo? O tronco ou o nosso dedão? Obviamente é o tronco. Mas o que a gente percebe? Percebe que a área dedicada do córtex somatosensorial ao tronco é similar à área dedicada ao dedão, mas o dedão tem uma área muito menor do que o tronco. O que isso significa? E onde a gente tem maior sensibilidade? No dedão ou no tronco? No dedão, obviamente. A nossa percepção sensorial de tato é muito melhor no dedão ou no tronco. Então, o que isso significa? Significa que aqui na ponta dos nossos dedos, isso acontece em todos os nossos dígitos, na ponta dos nossos dedos, a gente tem uma quantidade de receptores sensoriais muito grande por micrômetro quadrado de pele. Uma quantidade muito grande. E isso significa o quê? Que cada um desses receptores vai cobrir uma área muito pequena. A gente vai falar isso mais tarde. Vai ter um campo receptivo muito pequeno. Porque cada célula receptora vai ser responsável por um pedacinho bem pequenininho de pele. Ao passo que no nosso tronco vai ter um número muito menor de células receptoras sensoriais. E cada célula receptora do tronco vai estar responsável por cobrir um pedação de pele muito maior. Então, isso significa que o campo receptivo de um receptor sensorial no tronco, na superfície do nosso tronco, da pele do tronco, é muito maior que o campo receptivo de um receptor sensorial na ponta dos nossos dedos. Por isso que a gente tem muito mais sensibilidade no dedo do que no tronco. E por isso que existe uma representação desproporcional dessas áreas que têm maior sensibilidade no córtex somatosensorial. Por que uma representação desproporcional? A área ocupada pelo dígito, aqui pela ponta dos dedos, é muito menor que a área do tronco. No entanto, a área ocupada por eles no córtex é igual. Isso significa que aqui nessa área bem pequenininha do dígito vai ter uma aferência sensorial de informação muito maior. Chega um número muito maior de axônios ali trazendo informação sensorial do que no tronco. Porque no tronco existe um número menor de receptores sensoriais. Então, baseado nisso, a gente pode ter essa construção dessa figura aqui que é chamado homúnculo. O que é homúnculo? O homúnculo é uma representação do corpo proporcional à sensibilidade das áreas do corpo. E proporcional também à representação dessas áreas no córtex somatosensorial.
Então isso significa o quê? Que no nosso córtex somatosensorial, a representação das mãos, incluindo os dígitos, é muito maior do que a representação de todo o tronco. Olha aqui, a representação da mão e todos os dígitos. Ah, desculpa, gente, o dígito 5 é esse aqui, tá? O polegar tá aqui, me confundi. Mas a informação é a mesma, tá? O raciocínio é o mesmo. Então a representação da mão e de todos os dígitos no córtex somatosensorial, olha aqui como ela é grande. É imensa. E qual é a área da nossa mão com dígitos? É minúscula. Compara com a área do tronco. Então, isso significa o quê? Que as áreas que a gente tem maior sensibilidade, portanto, tem maior número de receptores sensoriais, se tem um grande número de receptores sensoriais, eles têm que ter uma área no córtex somatosensorial maior para que chegue essa quantidade de receptores sensoriais. Então, isso significa o quê? Que no córtex somatosensorial, a representação das mãos é muito maior do que a representação do restante do corpo. A representação dos lábios e da língua também é muito maior do que várias outras partes do corpo. Isso está exemplificado nessa figura, que é chamada homúnculo, que é uma representação proporcional das áreas do córtex somatosensorial projetada nas áreas do corpo. Então, o córtex somatosensorial, em resumo, ele recebe toda a informação sensorial da superfície do corpo, de tato fino e discriminativo. Então, é uma área, é chamada uma área primária, porque ela recebe a informação primária, crua, nua e crua da sensibilidade. E essa área, essa informação depois vai ser compartilhada com outras áreas. E essas outras áreas são áreas de associação, ou seja, que vão usar essa informação para que determinados comportamentos sejam feitos por nós. A gente tem um determinado comportamento. Mas o córtex somatosensorial é uma área importantíssima e super desenvolvida em seres humanos, mas é chamada uma área primária, uma área primária, ou seja, uma área que recebe informação sensorial primária. Aqui é o córtex somatosensorial. E para terminar, só para exemplificar, se por acaso é feita uma excisão completa, ou seja, uma retirada completa do córtex somatosensorial, o que acontecer? Qual vai ser os déficits da pessoa? Né, da pessoa? A pessoa vai ser incapaz de localizar diferentes sensações em diferentes partes do corpo, vai ser incapaz, né, de analisar diferentes graus de pressão, vai ser incapaz de avaliar o peso dos objetos, vai ser incapaz de avaliar contornos e formas dos objetos, que é chamado de estereognosia, incapaz de avaliar a textura dos materiais. Então, vai ser incapaz de ter qualquer percepção sensorial, tá? Vai ter qualquer percepção sensorial. O ponto importante aqui que eu não mencionei é que a informação somatosensorial de tato fino discriminativo do lado direito do corpo, ela chega ao córtex somatosensorial esquerdo, ao passo que a informação de tato fino discriminativo do lado esquerdo do corpo vai chegar ao córtex somatosensorial direito. Existe nessa via, nessa ascendência, quando essa informação ascende, perceba, aqui não está mostrado na verdade, porque o cruzamento acontece posteriormente, mas a informação de tato fino discriminativo, ela vai ascender, vai subir pela medula, nessa região posterior da medula, e numa porção lá no tronco encefálico, ela vai cruzar, vai haver um cruzamento desses axônios. Então a informação de tato do lado direito do corpo vai chegar ao lado esquerdo, o córtex do lado direito do corpo vai chegar ao córtex somatosensorial esquerdo, e por outro lado a informação de tato do lado esquerdo do corpo vai chegar ao córtex somatosensorial direito, tá? Então cruza a informação. Eu botei aqui, e as sensações térmicas de dor? Gente, eu vou falar depois disso, tá? Quando eu estiver falando de sensações somáticas, eu vou falar de dor. Eu vou trazer novamente essa informação, porque senão eu não consigo nem terminar essa aula, tá? Porque eu quero terminar falando do último córtex, a última região do neocórtex que eu quero discutir, que é o córtex motor primário. Então, se a gente tem um córtex somatosensorial primário que recebe toda a informação de tato fino discriminativo, nós também temos um córtex, o córtex motor primário, que controla todos os movimentos voluntários do corpo. E de uma maneira
Similar ao que a gente observa ao córtex somatosensorial primário, no córtex motor primário também existe uma representação completa de todo o corpo. Uma representação completa de todo o corpo. E de uma forma similar, essa figura nem está mostrando aqui, depois eu vou procurar uma figura que mostre isso melhor. E de uma forma similar, as regiões do corpo, por exemplo, nossas mãos, que têm o melhor controle motor, elas vão estar mais representadas no córtex motor também. Por quê? Porque os neurônios motores que controlam os padrões de movimento de cada região do corpo vão estar organizadamente dispostos no córtex motor primário. Então, o córtex motor primário vai ter todos os neurônios motores que vão desenvolver os padrões motores de um determinado movimento de um local do corpo. E, de novo, também é localizado de forma, né, topograficamente organizado. Existe uma ordem, eles não estão dispostos aleatoriamente. Então, por isso, por exemplo, que um processo epilético ele acontece numa determinada ordem. Ele vai começar na mão, vai progredir para o antebraço, braço, tronco e depois vai pegar os membros inferiores e o resto do corpo. Vai seguir uma ordem. Por quê? Porque existe uma ordem também. Veja bem, pense o processo epilético como uma onda, um impulso elétrico que vai varrendo o córtex somatosensorial. Ele vai varrendo de um lado para o outro. Então, se ele começa a varrer aqui, a partir do membro superior, nessa direção, ele vai acontecer o processo epilético no membro superior, no tronco e depois no membro inferior. Ou seja, aquela onda elétrica vai passar por esse córtex e como o córtex é organizado topograficamente, os neurônios motores não estão localizados de uma forma aleatória, esse processo epilético vai ter uma ordem também nas regiões do corpo que vão ser afetadas. Tá? Então, com isso aqui eu termino essa pincelada, poderia dizer, tá? Pois é muito mais complexo, mas essa pincelada de discussão de regiões do neocórtex cerebral, tá? Neocórtex cerebral. Então a minha ideia nas próximas aulas agora, que a gente já viu agora, o nível inferior de organização do sistema nervoso central, a gente falou da medula, a gente viu um nível intermediário, que foi o tronco encefálico, agora a gente finalizou falando do nível superior. Né? Então, no nível superior, ele falou de diencéfalo, tenencéfalo, falamos de várias estruturas, sistema límbico, hipocampo, memória, agora regiões do córtex. A partir das próximas aulas, eu preciso falar para vocês um pouco, eu já mencionei várias vezes sobre o sistema nervoso autônomo, tá? Eu vou falar sobre o sistema nervoso autônomo, que é importante, reações de fuga e luta é algo que é importante a gente discutir também, então isso vai ser abordado. E eu quero falar também de sensações somáticas para você e falar um pouquinho de órgãos dos sentidos, tá? Órgãos dos sentidos. Então, naquele cronograma que está lá no AVA de vocês vão ver que eu vou me estender um pouquinho mais do sistema nervoso, que na verdade eu acho legal. Pelo menos eu imagino que para vocês seja muito mais interessante falar o mais possível de sistema nervoso do que falar dos outros sistemas, tá? Então eu prefiro falar com mais calma do sistema nervoso e expandir o sistema nervoso falando por mais aulas. Quero falar de dor também para vocês, algo bem interessante. Falar com mais calma o sistema nervoso e expandir um pouco nas aulas nesse semestre, sistema nervoso, e de repente dar uma comprimida nos outros sistemas, do que falar igualmente e de repente conversar sobre sistemas para vocês, alguns sistemas que não seja tão muito interessante e tenham muito apelo para vocês. Mas eu vou falar de tudo, né? De todos os sistemas, mas eu vou dar uma ênfase no sistema nervoso. Então, com esse conteúdo aqui, eu termino o nível superior do sistema nervoso e nas próximas aulas a gente vai falar um pouco de sensações somáticas, dor, órgãos dos sentidos e sistema nervoso autônomo também. Ok? Agora, alguma dúvida surge agora no conteúdo da aula, imediatamente, mas se não surgir também, vocês estão à vontade para... Eu tenho andado respondendo bastante perguntas pelo Instagram, tá? As pessoas me mandam no direct e eu respondo por lá também. Vocês podem me perguntar. Deixa eu ver vocês aqui. Dúvidas agora?
Eu fiquei com uma dúvida em relação à diferenciação do córtex somatosensorial com o tálamo somatosensorial, porque em aulas anteriores tu tinha falado sobre a conexão do tálamo somatosensorial com a amígdala e em condicionamento pavloviano em ratos, naquela coisa do som e do eletrochoque. Sim. Daí eu meio que, tipo, inicialmente eu tinha confundido um pouco as duas áreas. Então, o tálamo somatosensorial a gente pode entender como um relé de retransmissão da informação sensorial para o córtex. Então, toda a informação somatosensorial ela vai ascender pela coluna, tá? Pela medula, pelas colunas dorsais, é, e ela vai chegar no tálamo. Ela vai chegar também de uma forma organizada no tálamo. E a partir do tálamo vai acontecer a última sinapse de um neurônio no tálamo que vai levar a informação para o córtex somatosensorial. Então, na verdade, o tálamo é uma estação de transmissão. A informação chega do tálamo e do tálamo vai para o córtex. Uma das funções do tálamo que é importante é que o tálamo ele pode atuar filtrando a informação sensorial. Né? Então, por exemplo, em processos de atenção, quando a gente está pensando, está tentando prestar atenção num determinado estímulo e o meio que a gente está sujeito a vários outros estímulos. O tálamo ele pode funcionar filtrando esse estímulo, filtrando o estímulo no qual a gente tem a atenção. Então, isso pode dizer, toda informação sensorial, que não é só informação de tato, fino discriminativo, qualquer informação sensorial, visão, audição, ela chega no tálamo antes. E do tálamo ela é retransmitida para a área do córtex cerebral, que é responsável por receber aquela informação primária. Tá? Então, tudo passa pelo tálamo. Tudo passa pelo tálamo. Ok? Sem mais, gente? Tá, então eu vou. Não havendo mais perguntas, tá? De novo, podem mandar por. Alguém me perguntou, eu respondi até por mensagem, se, se precisa referência na resposta das perguntas que eu coloquei no AVA. Não precisa referência, tá? Não precisa referência, não precisa referenciar, não. Não é necessário. E aí perguntou se tem problema o doc. Assim, pode botar Word. Só me facilita um pouco se for PDF. Então, se for possível fazer um PDF, eu agradeço. Mas também se não for possível, se não souberem fazer, se for tiver alguma dificuldade, não vai ser um problema, tá? Vai ser corrigido do mesmo jeito, tá? Também não vai ser não vou demorar mais para corrigir porque é doc também, tá? Só me facilita um pouco para abrir os arquivos no computador quando ele é PDF. Tá, gente? Então eu vou finalizar aqui. Eu vou processar esse material das duas aulas, vou fazer o upload das duas aulas. Eu acho que agora na segunda parte eu perdi um pouco, porque eu tinha esquecido de dar o play aqui para gravar. Mas eu vou processar o material, vou botar os vídeos disponíveis tanto no Instagram quanto no YouTube. Vou fornecer a leitura para vocês e vou botar os slides, tá? Algum momento nesse final de semana eu faço isso tudo, tá? Pessoal, bom final de semana para vocês, tá? Se cuidem, fiquem em casa, nada de aglomerar e um abraço, até semana que vem.